O fato do dia, com o Arcade. A notícia como ela é. A coluna O Fato do Dia desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025, fala sobre a mudança da lei da ficha-limpa no Senado. Enquanto os juristas e a população está acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o Senado Federal ontem discutiu a lei da ficha-limpa. Para muitos, como este comentarista que vos fala, houve um afrouxamento da lei da ficha limpa. O que ocorreu basicamente foi: o Senado Federal pegou uma lei que previa que a inelegibilidade varia por 8 anos e mudou a aplicação para alguns casos. O texto que foi aprovado pelo Senado seguirá para a sanção do presidente Lula, do PT. A proposta era aguardada há um ano para a votação no plenário. Chegou a ser pautada pelo menos 5 vezes nesse período, mas somente na terça-feira houve consenso para aprovação. Na prática, a matéria reduz o tempo de punição para políticos cassados, o que vale para parlamentares como deputados, senadores e vereadores. Também vale para governadores, prefeitos e seus vices. A mudança é que o prazo de 8 anos começará a contar a partir do momento da cassação e não depois do fim do mandato para o qual o político foi eleito deveria cumprir. O Senado ele aprovou com 50 votos favoráveis e 24 contrários. E, na prática, o senador Davi Alcolumbre queria que este projeto fosse votado. O Davi Alcolumbre queria tanto que o projeto fosse votado que o próprio Davi fez questão de sair da sua cadeira como presidente e votar neste projeto. A medida votada não gera efeitos para Bolsonaro, que continua inelegível até 2030 por abuso de poder político. Isso porque, neste caso específico, a lei valida a regra atual. Pela proposta, a pessoa condenada por abuso de poder econômico ou político não poderá disputar eleições por 8 anos, que serão contados a partir da data da eleição na qual ela cometeu o crime. Apesar de mexer na redação, o texto não muda a jurisprudência já aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É o que diz uma súmula da Corte Eleitoral, que define que o período conta a partir do dia da eleição e termina no dia de igual número no 8º ano seguinte, fala um jurista consultado pelo portal G1. O espírito da lei da ficha limpa é que quem foi punido com inelegibilidade fique por 2 eleições fora do pleito. Com esta lei que nós estamos aprovando agora, ninguém por crime eleitoral ficará mais por 2 eleições fora do pleito, o que eu entendo que é uma anomalia, criticou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Junto com Marcelo Castro, do MDB, o senador do estado do Ceará, pelo Partido Novo, Eduardo Girão, também foi na mesma ótica. Eduardo Girão criticou o que considera como retrocesso esta aprovação. A proposta conserva a norma aplicada hoje para os crimes hediondos, lavagem de dinheiro, aqueles praticados por organização criminosa e outros. Para estes delitos, o condenado na justiça fica inelegível desde a sentença até 8 anos após o cumprimento de toda a pena imposta.
Esta foi uma demanda do senador Sérgio Moro, do União Paraná, que votou a favor do afrouxamento ao relator Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que inicialmente queria alterar a lei, mas depois acatou a sugestão do Sérgio Moro. A proposta estabelece que para certos tipos de crimes, o prazo de 8 anos começará a valer a partir da condenação de um órgão colegiado da Justiça. Isso, na prática, reduz o tempo de inelegibilidade nos seguintes casos: contra a economia popular, a fé pública e o patrimônio público, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência, contra o meio ambiente e a saúde pública, para os crimes eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade e de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para exercício da função pública. Para outras situações, os senadores mantiveram a lei como está hoje. Quem for condenado por algo colegiado ou em decisão definitiva, sem possibilidade de mais recursos, ficará impedido de se candidatar do momento da condenação até 8 anos após cumprir toda a pena. Isso seguirá valendo para os crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes e drogas, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Crimes de redução à condição análoga de escravo, contra a vida e a dignidade sexual praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Enfim, esta foi a lei da ficha limpa que foi afrouxada pelo Senado Federal em uma época em que o povo está observando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu considero este afrouxamento um erro, mas são os políticos que a gente elege que tem esse poder de discutir. Então, é algo que é muito triste, esta mudança para este comentarista. Enfim, eu considero um retrocesso esta mudança no entendimento da ficha limpa. Você ouviu o Fato do Dia com Arcadi, a notícia como ela é.